Muito boa noite. Está entrando no ar a partir de agora o Atualidades Pampa, com as repercussões, que são muitas, sem dúvida alguma, do depoimento de ontem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas também outras notícias também ocuparam o dia de hoje, né? O Ministério da Saúde, por exemplo, confirma o fim do estado de emergência com relação o fim do estado de emergência em saúde pública com relação ao Zika vírus, né? E a microcefalia, graças a Deus. O nosso governador Sartori está defendendo em Brasília a venda de terras para estrangeiros. Não sabe o que isso quer dizer. A Polícia Federal fez e faz ainda uma operação em 2 cidades aqui no nosso estado. Mais uma fraude, né? Nosso país está virado numa fraude. Desta vez, uma fraude no seguro-desemprego. E, pasmem os senhores, tantas dificuldades que a nossa polícia tem, né? Seja a nossa polícia militar, a nossa polícia civil, 5 dias após aquela operação contra golpes em clientes com cartões de crédito, lembra? Que já causou, assim por cima, um prejuízo de mais de R$500 mil, um falso convite, um falso trato através do telefone, como se fosse uma central de cartão de crédito, pois 3 presos foram soltos. Toda a dificuldade que a polícia tem para prender bandidos, falcatruas, vigaristas, foram soltos. Nós vamos esclarecer um pouco mais estes e outros assuntos, mas sem dúvida alguma, a indignação de boa parte da população com o depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva repercutiu desde ontem, no final da tarde, início da noite, repercute em todas as formas de comunicação que se tem, seja através do rádio, da televisão, dos meios de comunicação e também o que a me surpreende, mas é que eu ia dizer, a mim surpreende principalmente nas redes sociais, pessoas que eu jamais imaginei que fossem se manifestar, advogados, juízes, pessoas minhas conhecidas que eu jamais imaginei que fossem se manifestar das mais diversas formas. Não tem quem não tenha se pronunciado de alguma forma com relação a este fato. A forma com que foi conduzido tanto pelo juiz Sérgio Moro e também a forma como se comportou o depoente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que o juiz foi bem. Foi calmo, tranquilo, porque não é fácil, né, conduzir uma audiência dessa, ainda mais com tantas pessoas, né, porque no final das contas não podia entrar muita gente, mas tinha muita gente lá dentro. Que população que tinha lá dentro, né? Que população. E todo mundo podia opinar, né? Teve uma hora que todo mundo queria falar, todos os advogados queriam falar. Agora, o que me chamou a atenção, eu acho que deve ter chamado a atenção das pessoas, é que, como sempre, Lula não sabe de nada. Não sabe. E não, o que mais me chamou a atenção, já que tu falasse, ele colocou a culpa na dona Marisa. Graças a Deus, o amigo morreu. O amigo do Lula, que ele não é mais dono de tudo, agora a culpa é da dona Marisa. Da dona Marisa. Ele largou o amigo, brigou com o amigo. Agora... É muito triste, isso, gente. É muito triste. O Lula disse que o apartamento é do Facebook. Ele só vou te dizer uma coisa, eu achei que eu mandava alguma coisa. Eu achava que eu era aqui de Madureira do negócio. Quando eu, muito cedo, me separei do pai da minha filha, dei as cartas, joguei de mão, não quis pensão, fiz, aconteci, mando na minha vida, moro onde eu quero, tenho meu carro, não mando coisa alguma. Mulher mesmo era a dona Marisa. Dona Marisa era a dona Marisa, tudo, desculpa. Fazia tudo, fazia mais nesse assunto, eu jurei que eu não ia falar nesse assunto. O Lula não sabe de nada, nem a população do Brasil, né? Ele perguntou pro Moro se ele se sentia culpado com os 600 milhões de desempregados, sendo que o Brasil não tem 600 milhões, né? 600 milhões. E ele se contradiz em tudo o que ele fala. Mas o legal é que o Moro estava bem ligado, né? Sim, assim, bem preparado, né? Ele estava muito preparado. O Moro não deixou a coisa escapar. Não. A sensação que eu tive é que a ideia era tumultuar,
e foi visível a postura do advogado Lula, um rapaz que vai virar ministro do STF, esse rapaz também, né? Porque todo mundo que é advogado, porque todo mundo que é advogado do Lula e amiguinho do PT vira ministro do STF, então esse rapaz... Tu tá ralado, então. Tu não vai ser nunca ministro. Certamente, não vou ser. Não? Não vou ser, não. O máximo que tu é nosso amigo. E o rapaz tentou tumultuar e tomou uma enquadrada de um velho advogado no alto dos seus 83 anos, está me fugindo o nome dele agora, peço desculpa aos senhores, se alguém, por favor, apurar, me mande. Tomou uma enquadrada que chamou a atenção para o respeito ao magistrado e a importância de se preservar o respeito da advocacia, porque a advocacia, ela exige uma postura respeitosa. E esse advogado, embora não tenha atacado pessoalmente o juiz Sérgio Moro, visivelmente tentou tumultuar a audiência, ao que foi chamado a atenção. E aí, para minha decepção, que é um representante da Comissão de Prerrogativas da OAB Federal, tentou intervir em defesa do advogado e acabou tomando um pito também desse cidadão. Peço desculpa, porque eu vou apurar o nome aqui, já passo para os senhores. Um advogado, professor de direito, do alto dos seus 83 anos, perdeu a paciência. Assistam o vídeo, porque ele dá uma enquadrada geral na audiência, e o juiz Sérgio Moro manteve a calma e disse: olha, doutor, o senhor não tem mais a palavra é exclusivamente do réu. Já lhe dei a palavra, já lhe escutei, porque ele ficou bravo, porque ontem tu falaste sobre isso, porque junto do processo, claro, o processo era sobre o triplex, mas as declarações, as delações, elas acabam se misturando e falando do triplex e do sítio de Atibaia, a reforma do sítio, e o Moro, ele pergunta, cada vez que ele falava sítio, o advogado vinha e dizia, mas não pode falar sobre sítio, não sei o quê. O Moro escutava e dizia, mas eu já lhe escutei, doutor, eu já lhe escutei, o seu não é paciente, o seu cliente tem todo o direito de não responder e de ficar calado, doutor. Ele dizia, mas usava uma calma, uma tranquilidade para dizer para o advogado, já lhe dei a palavra, mas agora chega, né? Vai repetir 1000 vezes a mesma coisa. Daí outra parte que me chamou a atenção também foi que ele disse que desde que ele foi presidente, nos seus 2 mandatos como presidente, ele não participou de uma reunião do Partido dos Trabalhadores. Ele não participou de nenhuma reunião, ele não tinha ingerência nenhuma no Partido dos Trabalhadores, quando se sabe que ele manda no PT desde sempre. Quem indicou Dilma Rousseff, que diz Dilma Rousseff será a candidata do Partido dos Trabalhadores? Foi ele. Ninguém mais do que ele. Então, assim, mais uma de que ele nunca foi a nenhuma reunião. E depois, assim, não queira ser ex-presidente, queira ser ex-juiz, porque ser ex-presidente é a pior coisa. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Isto eu aprendi desde pequena, que se chama mentira. A gente, quando diz que não fez uma coisa que a gente fez, a gente está mentindo. Não é isso? Tá bem. Ou, como o Vitorino diz, faltando com a verdade. Né? Não, só Você sabe que a mentira, mesmo para os psicopatas, carrega alguns componentes fisiológicos. Sim. E a gente estuda isso em criminalística, na faculdade de Direito, coisa e tal, a gente entende um pouco da matéria, mas ninguém conhece tanto o mentiroso quanto escrivão de polícia. Porque ele ouve o dia inteiro culpados e inocentes. Exatamente. Réus, né? Mas alguns culpados, outros inocentes. E o escrivão de polícia, ele é preparado de tal forma que ele porque começa... o corpo fala. O corpo fala. Ele observa as mãos, observa os lábios, as expressões utilizadas, a respiração, o olho esquerdo, que tem uma ligação com não sei o que no cérebro, que liga não sei o que, não sei, lá no diabo carrega, enfim. Se olha para cima, se olha para baixo. Eles são preparados para isso, os escrivãos de polícia. E eu digo, hoje eu cheguei ontem em casa, estava assistindo, eu pensei, eu vou ouvir alguém. Aí liguei para uma amiga minha, a doutora Tamires Moreira, que é escrivã de polícia da 9ª Delegacia, e pedi para ela, dá uma olhadinha no vídeo, vê o que você acha dessa coisa. Bom, aí ela disse, olha, Gustavo, é assustador o índice de sinais que ele dá de que está mentindo. Assustador. O índice de sinais, o gestual, as mãos, as expressões, a respiração, a Carla observou uma coisa que não tinha observado. A forma que ele estava sentado na cadeira também.
a água, porque o nervosismo, a tensão... muita água. Seca a garganta, a água. Então, eu tomo muita água, eu não sou mentirosa. Não, mas é que tu toma muito menos do que ele. Ele toma muito mais. O beberrão aqui sou eu, que aliás... Não, tu não sabe tomar. Tu seca a água. Mas tu não é por nervosismo, né? Sim, mas a... motivos. Por outros motivos. Salgado, churrasco, né? É churrasco salgado, é carne salgada. É almoço salgado. Então, ô, Vitorino, assim... e a forma que ele estava sentado também, parecia que ele queria demonstrar que ele estava à vontade, que ele estava tranquilo com a situação, mas a gente não conseguia perceber. Ele estava tirado. Ele estava tirado. Ele estava sentada. Sim. Dando um depoimento. Não, aquilo era uma pessoa que estava tirada. Ele estava em casa. Ele estava de uma forma desrespeitosa, porque ele foi desrespeitoso todo o tempo. Irônico o tempo todo o tempo, na sua forma de falar, na sua forma de olhar e na sua forma de sentar. Porque ele estava atirado, assim, sabe? Não tô nem aí, vim aqui, tô sem saco de estar aqui, eu tenho tanta coisa para fazer, o que vocês querem comigo? Tava assim, sabe? O momento que me chamou a atenção foi quando o Sérgio Moro perguntou a ele a respeito daquela declaração que ele deu, dizendo que é melhor me prenderem agora, senão depois eu prendo todos. E aí o Sérgio Moro perguntou... Ele disse isso? É porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fiquei muito enojada de algumas coisas que eu vi, de algumas coisas que eu ouvi. Eu não tive paciência de ver tudo. Eu vou ver aos poucos porque, sabe, eu achei falta de respeito, eu achei falta de uma série de coisas. Não é o jeito que eu gosto de ver as coisas. Desculpa te interromper. Tem que ter um certo estômago. Desculpa, eu jurei que eu não ia me manifestar muito. Mas aí o Sérgio Moro perguntou dessa declaração que ele deu há uns dias atrás e ele disse assim... Mas isso foi no calor do momento que eu falei. Assim, então não dá para escrever o que esse cidadão diz. Foi uma ameaça. Ele falou tudo no calor do momento. Ele falou isso num palanque, né? Fazendo campanha. Que ele já está em campanha. Sim. Já está em campanha. Ele fala isso para alterar os ânimos, né, das pessoas que estão ali, dos populares. Para mexer com as pessoas. Não, exato. Aí ele diz pro juiz que aquilo ali, eu falei no calor do momento, foi uma força de expressão. Não, né? E junte-se a isso o fato de que ele também, quando teve aquela condução coercitiva, ele fez aquele escândalo todo. Disse, era só me avisar que eu ia, não precisava nada disso. Pois bem, ele estava avisado dessa audiência e nada menos que 7 recursos foram apresentados para ele não depor. Então, cadê a boa vontade? Não, e a gravata com as cores da bandeira do Brasil, né? E a palhaçada. Foram para um comício onde ele chorou, daí eu lembrei do Marne. Lágrimas de crocodilo. Lágrimas de crocodilo. E eu achei engraçado que a organização do evento disse que tinha 50 mil pessoas e a polícia de Curitiba disse que eram 5 mil. Eu acredito que 5 mil. E nesse discurso mais ou menos 120 ônibus que foram até Curitiba. Não eram 70 que eu falei ontem, mas 120. E nesse discurso pós-depoimento, ele disse para todos que agora, mais do que nunca, ele quer ser candidato à presidência. Já é, né? Ele fez, ele tá fazendo. Agora, curioso, uma foto... Tá tentando disfarçar. Uma foto hoje na internet chamou a atenção, né? A gente começa a comparar os detalhes e ver o perfil. Vamos mostrar uma foto do juiz Sérgio Moro chegando um carro médio da Polícia Federal, é o direito que o juiz tem. Eu vi. Com uma marmita de almoço na mão, que ele ia almoçar, ele levou a comida de casa, uma marmita, que ele ia almoçar na própria vara lá para preparar tudo, coisa e tal, tal. Então botaram a foto assim, um juiz federal chega para uma audiência importante, taxado de coxinha, de não sei o quê, com uma marmita na mão, o seu almoço. E aí mostra outra foto. Enquanto isso, o defensor dos trabalhadores e dos pobres chega num Learjet para depor. Mas é de um amigo. Nada E a dona Marisa deixou tratado com antecedência. Porque ele não trata nada. Ele não trata nada. A dona Marisa que encomendou o tratou com antecedência, deixou no testamento
Quando o Lula o querido precisar voar, fala lá com o Maris Guia, porque ele não trata nada. Eu achei incrível como ele se referia a Marisa. Tá sabe como é que é mulher, né? A gente fala que não quer, mas ela não ouve. Impressionante, a mulher nem está mais aqui para se defender. Foi a Rosemary. Foi a Rosemary. A outra que ela morreu? A Rosemary tá viva. Olha, essa é viva. Tá viva, é viva. E os memes na internet estão bombando agora. Adorei uma das frases dele é que a dona Marisa não gostava de praia. Aí a pessoa botou um monte de foto da Marisa e ele na praia. Não é aquilo, não. Não, aquilo é alter ego. Não, é outra coisa. Vocês estão falando. Não, ele falou. Mas a boa não, a gente nem gosta de praia. A dona Marisa não gostava de praia. Tá lá ele abraçado com a dona Marisa caminhando na praia, no barco. Mas ele conhecia a dona Marisa, então. Eu acho que então ele conhecia a dona Marisa. Por enquanto ele conhecia. Conhecia pouco. Não, mas a grande descoberta foi o verdadeiro proprietário do triplex. Que é? O Facebook. Ele só curtia e compartilhava. Mário Barcelos, por favor. Alguns anos atrás, uns 11 anos atrás, eu estava em Curitiba e fui até a sede da CNT, que é uma rede de televisão, que hoje pertence até à Igreja Universal. E nessa rede de televisão eu conheci um apresentador que foi muito famoso no Paraná, em toda aquela região, chamado Alborguete. Ele já faleceu. Ele foi aquele que ensinou o Ratinho, bater na mesa, aquelas coisas todas. O Alborguete morreu, Marne? Há muito tempo. Há uns 5 anos, mais ou menos, o Alborguete morreu. Era uma grande figura. Porque tinha até um vídeo na TV de uma entrevista que ele deu, histórica, para uma rádio em São Paulo, acho que foi Jovem Pan, ensinando o jornalismo que ele fazia. Eu só gostaria de concluir. Aí Tá, mas conversando com o Alborguete. Eu quero concluir. Ah, meu amor, ele só te fez uma pergunta do amigo, tá? Fala. Ai, Barney, demais. Não, mas eu quero falar do Alborguete, meu amigo. Tá. Me colocou no ar, conversei com ele e tal. Inclusive tem esse vídeo rodando aí na internet, quando ele disse o seguinte: eu nunca esqueci isso, nunca pensei que eu fosse lembrar depois de tanto esse tempo, mas está na internet isso aí, as pessoas podem verificar. Ele disse o seguinte: vocês ainda ouvirão muito falar, atenção Brasil, vocês ainda muito ouvirão falar num juiz aqui de Curitiba chamado Sérgio Moro. Olha. Isso, ele disse há mais de... Há uns 11 anos, mais ou menos. 10 anos, eu não me lembro exatamente. Previsão. Faz 10 que eu voltei, é mais ou menos isso aí. E aí eu fiquei pensando hoje a visão que o Alborguete tinha de um juiz jovem, porque ele tem 40 e poucos anos, nesta época. E eu achei, primeiro, a atitude do Sérgio Moro, passou numa padaria, o Vitorino, ele passou numa padaria, ele comprou essa comida lá, um lanche para fazer, ele passou numa padaria e foi caminhando até a Justiça Federal para essa famosa audiência. Ele foi, o Sérgio Moro, de uma integridade, de uma frieza. Eu, sinceramente, não teria jamais aquela frieza dele. Mas eu acho, vou te contar uma coisa, ele deve ter tomado muita água de melissa, ele deve ter tomado Rivotril, ele deve ter tomado tudo que tu possa imaginar. Ele foi provocado. Eu não consegui ficar em casa, ficar assistindo, eu não consegui ficar assistindo. O Sérgio Moro, o aspecto como ele enfocou, e a falta de respeito do Lula. Em primeiro lugar, o Lula tomou água, não é porque está nervoso, não. É da pinga do outro dia. É da pinga do outro dia. Olha, mano. É da pinga, mas ele se identifica. E ele é aquilo que eu disse ontem, um grande comunicador. Ele tomou conta, ele se sentou assim. E parecia que ele tinha tomado um. Olha aqui. Cuidado. Não, eu não vou cair. Não, querido, não, só um pouquinho. Não vou cair. Não, é que já escorregou o microfone. É isso. Bom, então quis imitar o Lula, cruzou aquela perninha magra dele, a barriguinha bastante grande e tal, e começou a fazer toda aquela prosopopeia, imitando aqui o Vitorino, contando a história dele, o que eu fiz na prisão. Aquilo foi absolutamente ridículo que o Lula fez. Só que muita gente nesse país acredita nele e acreditou na versão dele.
Esse que é o grande problema. Ô, Marne, um dos momentos que eu lembrei de ti foi... Ele tava contando ele assim... Ele é um ator. Essas pessoas que me acusam, elas não têm pena dos meus netos? Ridículo. Olha só, Ridículo. 4 anos, tem 5 anos. Eles sofrem na escola. O ator Ele tem o poder de distorcer. Ficou reclamando do tablet. Distorcer. Ele se faz de coitado. O regime nazista tinha um ministro da propaganda chamado Joseph Goebbels, e depois até vou falar a respeito disso, aqui com o livro que eu trouxe hoje. Ele dizia o seguinte: não importa o fato, importa é a versão. É como a pessoa mostra aquele fato para outra pessoa. É a versão que você conta. Eu conto de um jeito, outra pessoa conta do outro jeito. A própria história é assim. Então, eu quero dizer para vocês que nós temos um grande magistrado nesse país, que é o doutor Sérgio Moro. Exemplo ele deveria ser para outros magistrados e para todo o judiciário brasileiro, para os advogados brasileiros, pela sua integridade. Ele não tem voz, ele tem uma voz assumida, será aquela voz dele. Mas ele está nervoso. Não estava nervoso, é a voz dele. Então, quero dar meus parabéns ao doutor Sérgio Então, eu vou te dizer uma coisa. A doutora Maria Aparecida Dias de Moraes, procuradora do Estado, aposentada, minha amiga de infância, fez uma colocação no Facebook dela hoje exatamente sobre isso. Ela disse: senhores juízes, os senhores deveriam se espelhar no exemplo do juiz Sérgio Moro. Este é um grande juiz. Este é um grande exemplo. Foi isso que eu falei, não foi? Exatamente. Okay. Estou te dizendo exatamente. Estou reproduzindo o que ela disse. Ela que é uma juíza, justamente, em outras palavras, foi o que tu dissesse. Que ele é um grande exemplo. Agora, o nosso telespectador, João Francisco de Oliveira, vai dar uma sacudida na mesa. Pois é, Magda, quem estava em Curitiba ao lado do Lula no palanque após o depoimento? Marco Maia, o amigo íntimo do Gustavo. Ué, não estou entendendo. Escuta, sacudida, estou dizendo. Críticas ao Lula, corretas. Mas e ao Marco Maia? Depois, quando falo que os amigos de vocês são protegidos no programa, João Francisco de Oliveira. Eu sou o João Francisco. Sim, mas ele tem razão. Agora, assim, ó, o deputado Marco Maia é meu amigo, mas tem ideologia completamente diferente da minha. Ok. É um direito que ele tem. Sim, por exemplo, a vereadora Sofia Cavedon, que já participou dessa bancada aqui durante algum tempo, ela é uma pessoa amiga, eu tenho uma boa relação com a vereadora Sofia Cavedon, ela participa do meu programa, agora ela tem um pensamento, eu tenho outro. Olha bem, ideologias diferentes não representam inimizade. Isso acontece em qualquer roda de amigo. Quer dizer que porque tu é amigo da pessoa, tu vai concordar com tudo que ela Esse processo de polarização que o Brasil está entrando... O Temer falou isso hoje. Está muito errado. É uma grenalização, né? É uma grenalização. Nós temos que prender os bandidos, sejam de que ideologia for. Marco Maia também está nessa turma. Se ele estiver nessa turma e for provado, ele vai pagar, pronto. Mesma crítica pro Lula, sim, pro Marco Maia. Sim, mesma crítica pro... Não, peraí, devagarzinho. Não, mesma coisa. Tá do lado, não. Isso aí, eu não faria isso. Devagar. O seu Marco Maia vai ser investigado. Aqui também. Não, ele vai ser investigado. O Lula também vai ser investigado. O Lula está respondendo a um processo. Está respondendo a um processo e a sentença vai sair a qualquer momento. Vai ser 5 processos. Eu aceito a crítica ao Lula, mas aceito a crítica também ao Marco Maia. Tá do lado do cara lá, o que tu quer mais? Não tem mais o que fazer. Sim, mas para um pouquinho. Tem que provar que a mulher de César agora... Você está do lado de quem? Eu já tirei foto ao lado do Lula. Eu já tirei foto ao lado do Lula. Mas é bem diferente. Não tem nada a ver com a história. Está mostrando que está do lado do Lula. Ele está mostrando que ele está assinando. Sim, mas ele está do lado do Lula e eu faço a crítica. Estou fazendo a crítica em relação à ideologia. Esse cara está envolvido no Tresurb aí, deu meu debreche aí. É uma vergonha esse cara aí. Então façam uma crítica. Esse cara é uma vergonha total. Façam uma crítica. Ele, Eduardo Cunha, é a mesma coisa. Com a vantagem, Eduardo Cunha tirou a Dilma. Posso ler alguns WhatsApp? Porque as pessoas já estão nervosas. Tem um WhatsApp, mas vocês não leem. Querida Magda, o Moro não tomou o Rivotril. Ele tomou, foi Plasil para ter estômago. Também, Mas esse é outro. Plasil para não ter enjoo e mais o Rivotril para não se avançar. O pior de tudo foi ele questionar o Moro por várias vezes. Ele é nojento e força a sua ignorância para burlar as normas e leis. É a Rosa de Petrópolis. Olá, Vitorino. O nome do advogado é René Dotti. Tá aqui, eu recebi a informação Parabéns pelo programa, Hildo. O doutor René Dotti é advogado da Petrobras. A Petrobras está como assistente à acusação, porque ela que foi a lesada.
E o advogado da Petrobras, doutor René Dotti, professor, conhecido criminalista, 83 anos, 83. um mestre em direito, e perdeu a paciência com o garoto, esse advogado do Lula. Falando em... não, vai continuar. Continua. Claro, tem alguns aqui. Boa noite, bancada. Eu assisto vocês todas as noites. Pegando um gancho na fala do Vitorino, não precisa ser escrivão de polícia para anotar os sinais que Lula demonstrava durante o depoimento. Notei que os dedos da mão esquerda várias vezes balançavam como sinal de que ele estava mentindo. Comentei isso com os meus familiares. Nandréa Miller de Santiago. Faltava um. Boa noite, Magda bancada. Sempre ligada no programa, que admiro muito. No depoimento do ex-Lula, não haveria possibilidade de um detector de mentiras? João Carlos, da Zona Norte. Por favor, de novo falando mal do Lula e do PT, é uma vergonha, querendo que uma folha em branco sem assinatura sirva de prova de compra de um apartamento. Vão falar do Aécio Neves, Temer, Padilha, direitistas, Vitorino. É o fim, agora tu tá analisando até psicologicamente o Lula. Até parece que vocês fazem parte da Globo, etc, etc. José, esse é o tal do José. Eu acho que o José foi que mandou ontem também pra cá. Eu dei uma notícia que eu conversei com uma especialista. Não, e falando... Eu gostei da parte do documento em branco, né? Porque o juiz Sérgio Moro pegou... Isso se chama uma minuta de contrato, né? Porque quando a gente vai comprar um apartamento ou qualquer coisa, a gente pega uma minuta de contrato, leva para casa, dá uma analisada, rabisca o que pede pro advogado olhar. Claro. Exatamente, o que quer. A gente não sai assinando um contrato assim, deixa eu dar uma olhadinha aqui, vamos assinar. Não, a gente leva para casa uma minuta de contrato. O que o senhor ex-presidente deu a entender? Que essa minuta tinha sido inserida quando fizeram a apreensão na casa dele, que essa minuta não estava no apartamento dele. Não, eu não sei explicar, pergunta para eles que fizeram lá a apreensão para a Polícia Federal botando e tal. Botando em suspeita a polícia. Botando em suspeita a polícia. Exatamente, que ele nunca tinha lido o tal do documento. E outra parte, falando sobre a Globo, que o juiz Sérgio Moro também perguntou, ele disse assim, como é que o senhor explica que em 2010 fizeram uma reportagem muito grande num jornal que tem uma ampla, né, chegada, enfim, o Jornal Nacional, e lá no Jornal Nacional falaram, não disse Jornal Nacional, enfim, nessa reportagem, a repórter mostrou que o senhor era dono do triplex. Em 2010, o senhor disse que só foi para o triplex em 2014. Como é que ela teve acesso a essa informação? Adivinhou que o senhor era dono do triplex? São coisas assim que já se esvaíram de tal forma que... Cansou. A gente não tem mais o que dizer, porque o que acontece? Agora, é a prova, não é a prova, um documento que não está assinado, um indício de prova. Não seria a mesma prova, claro, que se tivesse a assinatura dele, mas se tivesse a assinatura dele... É a Marisa. Daí ela já não pode nem ser mais culpada. Por isso que ela é culpada de tudo. Olha o Luciano Fontes. Luciano Fontes é maravilhoso. Boa noite, dona Magda. Vi o vídeo do depoimento do ex-presidente, cheguei à seguinte conclusão. É um maloqueiro. Elegeram esse sujeito. Olha, verdade. Eu acho que pela repercussão hoje no Brasil, nas redes sociais... No mundo. Eu acho que o Lula tem aquela legiãozinha de fanáticos ali que vão votar nele, não importa o que faça, mas... E claro, e os oportunistas em volta, né? Sim, claro. Porque os oportunistas em volta tiram proveito. A gente está aqui. Tiram um proveito, coisa e tal. Mas eu acho que... Ontem eu cheguei à conclusão que eu acho que ele não ganha, não. O Brasil vai votar num cachorro se ele for para o segundo turno com o Lula. Vota num cachorro, mas não vota no Lula. Carla, o índice de rejeição é muito alto. Sobre as provas plantadas, os federais já disseram que vão processar o Lula por causa dessa afirmação que ele fez. Bem que eles fazem. Bem que eles fazem. Ele gosta de falar o que vem na cabeça, tá na hora de tomar Tem que levar processo nas costas. O problema é que o Lula se acha presidente. Ele se tem como presidente, como dono do país. Ele nunca saiu da presidência. Ele diz assim, ele não queira ser soberba. ex-presidente. Não queira ser ex-juiz. Não, e a insinuação que ele fez de que o Moro vai se candidatar a presidente. É como ser um vaso chinês que não vale nada. Não fui convidado nem para as Olimpíadas, nem para a Copa do Mundo. Aí o Moro olhou para ele. Isso aí o senhor deveria ter reclamado para a sua sucessora. Ele deu a risadinha. E dos filhos. Aquela dos filhos foi
foi a melhor de todas, quando ele disse, o senhor Lula disse o seguinte: mas os meus filhos, eu não sei que notas, o senhor sabe quais são as notas dos filhos que eles fazem lá? Aí o Moro olhou: meus filhos eu cuido. Eu falo, eu acompanho todas as notas. Mas aí ele riu. Mas meu tempo não era assim. Pois é, mas no meu eu tempo não entendi. Assim. O Lula estava lá para responder e não para perguntar. Isso que irritou. Ele não estava lá para perguntar, ele estava lá para responder. Ele respondia uma pergunta com outra pergunta. O Moro deu corda. Parecia um debate. Boa noite a todos. Só para fins de informação, Alborguete faleceu em 9 de dezembro de 2009, com 64 anos. Isso. E não há 5 anos atrás, como disse o Mário. Abraço a todos. Eu não lembrava. Tiago de Porto Alegre. Boa noite. Lula amarelou. Ameaçou os agentes da Polícia Federal? Não me recordo. KKK. Sobre os processos contra jornalistas, juízes e até contra o Moro, não vou responder, disse o Molusco, instruído pelos advogados. Não parecia o valentão do palanque político, diz o Manuel Azevedo. Que ano morreu o Alborguete, que falou 2009? 2009? Bom, seria excelente se eu dissesse que tinha visitado ele em 2011, né? É verdade. Tipo o nosso amigo. Né? Exatamente. A grande verdade... Silêncio. Rolou um silêncio, sim. Um minuto de silêncio pelo depoimento do Lula. 2 segundos de silêncio é uma coisa ensurdecedora. Ensurdecedora. Eu quero mostrar para vocês o chalé da Praça 15. O Chicão ficou desesperado pela fotografia. Né? Mandei para Edemir agora, o chalé da Praça 15, eu não sei se for essa fotografia de 1911, está escrito aqui atrás, ou de 1882. Professor Ronaldo Bastos, se aqui estivesse, te diria isso. Com certeza eu diria, o grande professor Ronaldo. E eu quero dizer para vocês que foi um presente do meu amigo Mário, da Roma, da livraria Roma, que mandou mapas de Porto Alegre. Todos que quiserem o mapa de Porto Alegre está à disposição lá na livraria. De 1906. Eu quero agradecer ele esse presente. Eu fiquei 2 anos pedindo para ele de presente essa fotografia. Presente, meu presente também eu adorei. E o outro é um livro que eu trouxe, já que eu falei no nazismo e falei na Alemanha. Essa aqui é um livro da juventude hitlerista. Esta aqui, Vitorino, era a lavagem cerebral de todos os jovens, todos os meninos que viviam na Alemanha daquela época. Os hinos que eles cantavam e diziam: o Führer, o Führer, o Führer e o Führer, né? Ein Reich, ein Volk e ein Führer. Um povo, um país e um líder. Era isso que eles cantavam naquela época. Esse livro pertence a uma coleção chamada Coleção Rennes. Essa coleção tem 106 livros. E eu tenho 96 livros dessa coleção. Que bacana. Isso aqui tem toda a Segunda Guerra Mundial. Quem quiser conhecer a Segunda Guerra, que tenha e que consiga essa coleção. O livro mais raro é o livro que mostra as condecorações do regime nazista. Esse livro é raro porque ele é o único que é a cores. Todos esses aqui são preto e branco, 100 e tantos livros. Marne, uma informação para ti que recebeu essa foto e para as pessoas que gostam de ver fotos e também como era Porto Alegre antes, né, do que nós vemos hoje. Está tendo uma exposição lá no Margues, muito interessante, com várias fotos do começo dos anos 80, para a gente ver como é que era Porto Alegre antes de tudo isso, né? Fotos lindíssimas até o dia 30 de junho. O Ronaldo Bastos, ele tem toda a história, ele é o maior... O maior acervo, ninguém tem, nem o museu tem as fotos que o professor Ronaldo tem de Porto Alegre. Essas fotos que estão expostas no Margues, elas vão ficar lá até o dia 30 de junho e é do Flávio Wilde, que ele juntou há 35 anos. Sobre esse livro que o Mário falou ali, me veio à cabeça uma questão curiosa, que eu já fui questionado por 2 ou 3 pessoas. Por que eu falei isso? Tu entendeu? Pois é, e é exatamente por isso que eu queria puxar a ideologia. Que é a ideologia. A história trata a ideologia hitlerista como uma ideologia de direita. E é um grande erro, segundo sociólogos, segundo cientistas políticos. O Hitler não era de direita, ele não tinha instituições financeiras, ele não tinha autonomia, livre iniciativa, ele era totalitário, absolutamente totalitário. O banco era o banco alemão, era Bundesbank, totalmente estatizante e absolutamente totalitário.
e tinha esse processo de lavagem cerebral por idolatria a um líder. Exatamente o que aconteceu na Venezuela, o que acontece na Bolívia e o que tenta se fazer acontecer no Brasil. Então, assim, quando o Marne começou a descrever o livro ali, dos cânticos, aquela de não importa se está certo ou está errado, é meu líder, vou pular do prédio com ele, coisa e tal. Eu começo a criar uma associação, Marne, muito séria com esse componente, eu temo dizer de esquerda, mas populismo. O populismo, ele começa como uma tendência de esquerda socializante e se torna totalitário ao longo do tempo. E essa é uma tendência. Não vê as ameaças do Lula aí, que a lei de imprensa, vou prender jornalista, vou acabar com não sei o quê. Sim, aí apareceu agora esse projeto que está sendo votado lá no STF, do fim da condução coercitiva. Ou seja, são propostas que têm um caráter totalitário. Você se passa por democrata, Marne, mas na verdade você é extremamente totalitário. Essa é a proposta que conduziu a linha do nascedor do nazismo e que, na minha opinião, e eu concordo com essas pessoas que me corrigiram, tem uma identificação muito mais com a esquerda que com a direita. E o nome do partido qual era? Partido Socialista. Não. Partido Nacional, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Pronto. Encerrou o assunto. Encerrou o assunto. Olha aqui, já que vocês estão falando de livros e de datas, eu quero dizer que no dia 7 de maio passado, fez 90 anos, se funcionando estivesse, a Varig teria completado 90 anos. E hoje, no final da tarde, o senhor Mário de Albuquerque, que passou 40 anos da sua vida, o jornalista, lançou o seu livro que tem o título Berta, os Anos Dourados da Varig. Lá no Boulevard do Laçador, ele lançou o livro Berta, os Anos Dourados da Varig, em comemoração a esses 90 anos da Varig. E aí eu lembrei que eu tenho em casa esses dois outros livros que foram lançados há uns anos atrás pela professora, doutora, mestre, professora da PUC, aliás, professora de aviação. Ela prepara os pilotos do curso de aviação da Varig e doutora, mestre e da Varig, da Pontifícia Universidade Católica, tá? Ela é doutora em História também. Ela lançou Crise nas Alturas, a questão da aviação civil, de 1927 a 1975. E na mesma ocasião, a aluna dela, também a mestranda, Genesi Guimarães de Oliveira, na mesma ocasião, lançou Varig, o símbolo do transporte aéreo nacional. Eu me lembrei que tu ias gostar muito dessa leitura. Mas Varig, eu sou apaixonado pela Varig. Olha só que coisa linda. E esse foi o livro da Genesi, ó. E eu lembrei e trouxe até para tu veres essas duas publicações que elas fizeram, quando a Varig, se estivesse aqui, né, ainda, estaria completando 90 anos. Você sabe que eu voei em DC-3. Voei no DC-3, que era o 646 e o C-46 e o C-47, que eram aviões que foram usados na Segunda Guerra Mundial e que sobraram, eram milhares. Então, os Estados Unidos começou a vender para os outros países aqueles aviões. Tá? Eu voei em DC-3, fiz voo, era Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. Só que o avião não era pressurizado. Quando chegava a 2.000 metros, o cara dava um zumbido no ouvido, eu descia surdo, né? Totalmente. Eu não sei se era só comigo isso aí, mas eu descia surdo. Não sabia nem, não ouvia mais a minha voz. Eu levava 2 dias para melhorar. Porque o avião não era pressurizado, ele subia muito, mais de 2.000 metros, não era cabine pressurizada. E eu me lembro dos jantares a bordo dos aviões da Varig, dos almoços ao lado, né? Tinha menu. O primeiro voo internacional talheres de aço inox. Isso, que eu fiz foi a Cidade do México. Eu fui num 707, mas um banquete, eu escolhi o cardápio, era uísque, era Campari, era vinho, era uma beleza. E hoje, o que você recebe? Hoje, você paga 15 pratas num sanduíche frio. Um sanduíche gelado. Sanduíche ou um biscoitinho, aquele que tem uma bolachinha e um refrigerante quente com gelo. Ou água sem gás. E um café horroroso. Água sem gás. E as passagens caríssimas. Sabe que teve um avião hoje que fez eu quero fazer hoje uma homenagem ao povo palestino, que eu admiro muito, em Yasser Arafat, que para mim foi um dos maiores líderes
o planeta teve. Hoje é dia do Kefi. O Kefi é aquele lenço palestino que é usado contra a promessa, contra tudo que é opressão. O povo palestino é o povo mais injustiçado do planeta. Ele é perseguido pelos árabes, pelos iranianos, por Israel, por Estados Unidos. Para o povo palestino só existe Deus. E Deus, acho que virou as costas para a Palestina. A Palestina numa opressão assim fantástica. O que Israel faz na Palestina, o que os americanos fazem na Palestina, e o mundo esqueceu dos palestinos. Mas Yasser Arafat deixou uma mensagem de paz. Ao contrário que muita gente fala, os terroristas são palestinos. O palestino nunca foi terrorista. Mentira. Naquele filme Justiça de Munique, que os palestinos fizeram em Munique, foram chamar atenção para o mundo da causa deles. Porque para cada atleta judeu morto em Munique, morreu mais de 10 mil palestinos nos campos de refugiados, torturados pelos judeus e pelos americanos e até por libaneses e sírios. Então aqui vai um abraço a todos os amigos palestinos do Rio Grande do Sul. 1948, a criação do Estado de Israel. Oswaldo Aranha. 1948 seria também a criação do quê? Do Estado da Palestina. Não, Israel chegou lá e tomou conta daquilo, lá, pegou para ela tudo. Carla Krieger, tu estavas falando... Falando sobre o avião da Avianca.